né? Tanto é que todo modelo terapêutico que já funcionou, vai funcionar, passa por isso aqui. E ele funciona com um grupo de pessoas. Se você quiser fazer um processo com 20, 100 pessoas, 1000 pessoas, não vai mudar. Algum momento, por exemplo, a pessoa que resolveu um problema fazendo, sei lá, hipnose. Ela fez uma hipnose e ela fez uma regressão num processo hipnótico, por exemplo. Né? Foi lá para quando eu tinha 3 anos. E ela saiu dali transformada. O que aconteceu? O ponto de vista mudou. Quando ela foi para o passado, ela não foi para o passado da mesma maneira que ela viveu. Ela deve ter ido para o passado com um ponto de vista diferente. Ela deve ter ido para o passado com recursos diferentes. Ela deve ter ido para o passado com um jeito de enxergar diferente. Tipo, ela era uma adulta, ela foi como adulta e revisitou o passado que foi como criança. Mas ela foi como adulta para lá. Então ela viu a situação do passado com o olho de adulto, viu a situação do passado com recursos atuais. Então fez o quê? Mudança de ponto de vista. Né? Ou, por exemplo, um modelo freudiano, onde você vai lá, deita lá no divã e fica falando. Quando muda, quando ajuda, quando a pessoa melhora, o que aconteceu? Alguma mudança de ponto de vista. Talvez aquilo que você estava falando, talvez você tenha falado daquela maneira pela primeira vez na vida. O jeito que você explicou foi um jeito diferente. O jeito que você falou foi um jeito diferente. E essa mudança de explicar o que aconteceu fez a mudança do seu ponto de vista por conta própria. E aí você muda a emoção e mudou o comportamento. Ou, muitas vezes, você viu um filme. Muitas vezes você faz isso, lê um livro. Tava numa situação complexa na minha vida, estava lendo um livro. Não é que teve alguma coisa nesse livro que eu li que fez um sentido para mim e eu já comecei a me imaginar blá, 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 blá e... Né? Então, as coisas acontecem naturalmente. Quando a gente muda dessa maneira. Alguma coisa, alguma informação foi inserida em você, uma informação nova, um ponto de vista novo, de alguma maneira. Né? Alguém disse alguma coisa, você teve uma experiência de vida, alguém te fez uma pergunta e você teve que pensar sobre a pergunta que a pessoa fez. Então, alguma coisa aconteceu para você ter mudado desse ponto de vista. Ou melhor, obrigatoriamente você teve que estar em um ambiente para ter essa mudança de ponto de vista. Se você se mantesse no mesmo ambiente que você sempre viveu, pensando da mesma maneira, recebendo as mesmas informações, nada muda. Se você está inserido no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com os mesmos jeitos de pensar, não tem como você mudar seu ponto de vista. Você teve que ter em algum momento alguma influência externa. Então, sei lá, aquela fatídica história, poxa, mas não tem alguém que está vivendo na favela e ela sai de lá e ela muda, tá? Para ela ter pensado em sair de lá e mudar, ela teve que ter algum parâmetro de ponto de vista diferente. Ela deve ter algum contato com alguém que pensava diferente. Do contrário, não tem como ela pensar diferente. Você só consegue pensar diferente se você é exposto a alguma coisa diferente. Se você se mantém no mesmo ambiente, do mesmo jeito, você não tem influência externa. E aí você não tem como mudar. Então é isso que você vê, por exemplo, nos povos, muitas vezes, da África, que continuam tribais, porque em algum momento, óbvio que hoje eles têm influência, mas por que eles talvez não tivessem tanta mudança, tanta evolução? Porque não tinha muitas novas coisas acontecendo na vida deles. Não existia uma cultura sendo influenciando eles. Diferente, por exemplo, na Europa. O que aconteceu na Europa? Guerras. E o que acontecia nas guerras? Escravos. E o que acontecia nos escravos? Mudança cultural. Então, eu pegava o escravo italiano, pegava lá o escravo do norte, os noruegueses, vikings, levava tudo para uma comunidade francesa.
O que acontecia com a comunidade francesa? Era influenciada pela cultura dos italianos e dos nórdicos. Porque os escravos vinham e influenciavam. Né? Tanto é que os vikings deixaram de ser vikings em apenas 300 anos. Eles foram catequizados em 300 anos apenas. Por quê? Eles escravizaram católicos. E os católicos foram enviados, foram levados para trabalhar na comunidade viking e influenciou, em menos de 300 anos, eles deixaram de ser vikings e começaram a ser católicos. Deixaram de seguir Odin para seguir Jesus Cristo. Fala, Vitor. Cláudio, se a pessoa está num estado emocional muito alterado, mesmo vivendo no ambiente comum que ela sempre viveu ali, esse estado alterado faz ela ter percepções diferentes do ambiente e assim também ter uma forma diferente de ver a mesma situação, e isso vai gerar uma mudança nela? Que estado alterado seria esse? Positivo, negativo? Pode ser uma raiva, por exemplo, uma raiva muito exacerbada por causa de algo que aconteceu, mas isso vai gerar um ponto de vista diferente nele ou não? Você acredita que não? Talvez, ponto. Química muito forte, a gente já está falando em quebra de estado, em gota d'água. Chegou, tipo, alguma coisa aconteceu, ela chegou num pico emocional tão forte que ela teve o basta. Quando ela teve o basta, ela se cansou de um ponto de vista. Normalmente, ela busca um ponto de vista que não foi um ponto de vista que ela aprendeu com outra pessoa. Ela vai do 8 para 80. É muito comum, tipo, quando ela tem a quebra, se ela não tiver uma influência legal, algum guia, algum tipo de informação bacana, quando ela vai da gota d'água, ela vai pro oposto. Porque é fácil você se imaginar fazendo o oposto, mas é difícil você se imaginar em outra situação, a não ser que seja oposto. Então, a gota d'água é isso. Ela leva você pro oposto. O problema é que nem sempre o oposto é bom. O oposto daquilo nem sempre é bom. Talvez seja menos pior, mas o oposto também é o quê? Limitado. Então, sei lá, a pessoa teve uma experiência com um tipo de homem e ela jurou para ela que nunca mais vai querer esse tipo de homem. Então ela começou a buscar o homem oposto. E talvez o homem oposto também não seja um bom homem, entendeu? Perfeito. Tipo, um homem que era muito bravo e esse talvez seja muito subjugado. E talvez também não seja um bom homem para se casar. Então, vai pro outro, do 8 para 80. Por isso que quando a gota d'água entra, a tendência é pro oposto. Tipo, é falar, nunca mais isso. Então, qual que é o oposto? É isso aqui. Então, a pessoa tá lá na favela, ela tem a gota d'água, nunca mais eu quero isso. Pum! Aí ela começa o quê? A buscar caminhos para ser o diferente, para ser o oposto daquilo. E aí vai depender muito da situação ambiental, da família. Então você vai, sei lá, por exemplo, o pai é alcoólatra e tem 2 filhos. Muitas vezes um filho vira alcoólatra e o outro abomina o alcoolismo. Alguma coisa aconteceu com um deles que criou o quê? Essa gota d'água, e ele quis o quê? Ojeriza a álcool. E o outro foi influenciado pelo autoritarismo do pai, pela influência do pai, achou legal e foi no mesmo caminho. Óbvio que também tem coisa biológica, química. Vai que, por exemplo, o pai tinha uma genética propícia para dopamina. Era dopaminérgico demais, que facilita vício. Um dos filhos veio com essa genética e o outro veio com uma outra genética, dificultando a produção da dopamina, por exemplo, não tem a facilidade da produção da dopamina, então não causou vício. Ou uma pessoa que tem menos chance de se viciar, porque não produz tanta dopamina quanto o outro. Então, também pode ter. Então, o porquê existem muitas possibilidades. Né? Perfeito. Legal? Bacana.